A graça e a paz do Senhor Jesus. Já estamos aqui com a Escola do Espírito Santo. E quero convidar você a estarmos aqui agora buscando o maior e o melhor conhecimento do Espírito de Deus. Amém? Seja bem-vinda aí, Silvana, Sheila, a família Fernandes. Hoje nós estaremos aqui com o pastor Marco do Chile, da Jocum Destino, mais uma vez crescendo no conhecimento do Espírito Santo. Amém? Jeane, Liliane aí, Zila, todos vocês aí, Marco já está aí, já vamos convidar o nosso pastorzão, já está na área, seja muito bem. Ele já está aí, eita, pastor pontual, pastora Rosa, o Wallace, nordestino está aí colado, glória a Deus. E nosso pastor está chegando aí, cadê ele? Deixa eu sintonizar. E a minha pastora também, glória a Deus. Estão aí, a graça e a paz do Senhor Jesus, queridos. Amém, a graça e a paz. Glória a Deus. Os irmãos pediram vocês de volta, né? Pastor, venha pra cá pra ver sua carinha. Tá de boné. Ô, cowboy bonitinho, mamãe. Temos quem nos patrocina, Salvação. É, patrocina você? Tá me patrocinando também, viu? Glória a Deus. Eu quero agradecer mais uma vez pela presença desse casal maravilhoso, que eu sou apaixonada. Amo o ministério de vocês. Amo o chamado de vocês. Deixa eu dar uma ajeitada aqui na câmera para ficar legal. Pronto, para eu enxergar melhor. Sabe que nem todo mundo enxerga bem, né? Deixa eu ver aí. Enquanto eles estão entrando, entrou. A internet estava devagar, mas já entrou. Glória a Deus. Fabrício, graça e paz, Fabrício. A galera do abraço está toda aí também, né? Glória a Deus. A galera nordestina. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, amém? Vamos orar para a gente não perder tempo, para a gente ganhar tempo. Amém. Para precisar fazer 2 lives de novo. Não. Mas se for necessário, a gente faz. Glória a Deus. Vamos orar? Vamos convidar esse amado, esse doce, esse Deus gostoso e maravilhoso chamado Espírito Santo, o Paracleto de Deus, o selo da redenção. Vamos invocar ele. Pastora Néa, quero convidar a senhora a fazer essa oração. Então vamos orar, né? Vamos. Senhor, nós estamos aqui falando da tua pessoa, representada no Espírito Santo. E nós queremos orar que não seja palavras somente, mas que sejam palavras com vida, para que cada dia nós possamos ter mais conhecimento da pessoa maravilhosa que é o Senhor, o Espírito Santo, que é o nosso ajudador. E hoje nós vamos estar te conhecendo mais sobre os dons, a diferença de dons e ministérios. Que tu possa usar o pastor Marcos de maneira poderosa para trazer revelação, para trazer luz, nos levar a verdades que vão libertar, Senhor, destinos, que vão libertar chamados. Senhor, para que tudo seja primeiramente para a tua glória, depois para a edificação nossa e daqueles que estão nos ouvindo, que estão se conectando. E oramos também pelos que ainda vão se conectar. Senhor, que cada um saia daqui, Deus, alimentados com o pão e a água, Senhor, para que a nossa alma se sacie do Senhor, Pai. Nós oramos e por fé, nós já te agradecemos no nome de Jesus.
Amém, amém. Amém. E quando falou do tema de hoje, eu fiquei lembrando do nosso congresso, né? Que saudade daquele momento maravilhoso. Exatamente. Destravando os dons espirituais. Depois nós vamos fazer uma live só com esse negócio de destravar. A gente vai orar, viu, né? Vai ser a live do pipoco, da oração. Amém. E vamos hoje, né, mais uma vez, estar falando do Espírito Santo, mas hoje é um tema muito especial. Eu achei muito legal que foram eles que escolheram esse tema, né? A diferença entre dons e ministério do Espírito Santo. É isso, queridos? Exatamente. Então, com a palavra aí, vocês, bora ver essa diferença, né? Porque tem gente que às vezes confunde, né? Dom com ministério. E hoje os vasos vão ser canal aí para esclarecer e trazer aí esse entendimento para nós. Bora lá? Pode começar, já estou aqui já. Amém, amém. Amém. Complementar a todos os irmãos que estão aí nos assistindo e os que vão assistir depois também. Amém. Sim, queremos que isso, que cada um de vocês que vão estar escutando possam ser tocados de maneira especial pelo Senhor, tanto agora ao vivo quanto aqueles que vão estar, como disse o pastor Marcos, depois. Amém. A gente vai compartilhar um pouquinho essas diferenças que às vezes por falta de conhecimento, por falta de entendimento, a gente tem uma confusão um pouquinho sobre o que são os dons, sobre o que é o ministério. E isso tem levado a muitos erros na igreja do Senhor, tem atrapalhado a obra do Senhor, tem atrapalhado o crescimento da igreja, de pessoas fora do seu propósito, fazendo tarefas ou cumprindo roles, até cargos dentro da igreja, a los quais não foram chamados. A gente falou semana passada acerca das obras mortas, de todas aquelas coisas que a gente faz para Deus, que Deus não chamou a gente a fazer. Então tem muito disso no nosso meio. Muitas pessoas fazendo, mas Deus não chamou a fazer. Ou muitos fazendo porque alguém pediu para eles fazerem. Verdade. Tomar conta de alguma coisa, liderar alguma coisa, sendo que eles não tinham os dons, não tinham o chamado para aquilo. Então esse entendimento é muito bom que a gente possa compreender. Pastorzinho, foi o senhor que botou essa carinha cheia de coraçãozinho aí? Não. Não. Travou aí, deixa eu ver o que foi, gente. Ah, pronto, porque eu não tô vendo o rostinho de Néa. Aí, agora Tá vendo sim. agora? Agora foi. Eu ainda vou aprender a colocar o tema aqui, que eu ainda não aprendi. Ah, eu também não sei como se faz. Mas a gente vai. Mas agora eu tô vendo o rostinho de Néia. Pronto. Aos pouquinhos Vamos lá. vamos aprendendo. A gente tá aprendendo. E a O gente importante é começar. Amém. A gente está falando um pouco sobre o Espírito Santo. E tem algumas coisas que a gente precisa ver acerca do Espírito Santo. Primeiro que o Espírito Santo é para a edificação da igreja. E eu queria ler rapidamente 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 12. 1 Coríntios 12. Deixa eu colocar aqui pra galera. Versículo 1. 1 Coríntios 12. 12, versículo 1. 7. Do 1 ao 7? A Né vai ler aí. Pronto. Pronto? Acerca dos dons espirituais. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que éreis gentios levados ao ídolos mudos, conforme ereis guiados. Portanto, vós quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. 4. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus quem opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um
para o que for útil. Amém, amém. Amém. Então, vamos a ver aí o versículo 4. Por causa do tempo, eu não vou fazer uma introdução muito longa, porque a gente já falou também semana passada um pouco sobre isso, mas eu quero entrar de cheio no tema e a gente vai responder algumas perguntas, talvez, né, dúvidas. Certo. E vamos lá. Do versículo 4 ao versículo 7 está a explicação do mover de Deus dentro da igreja, como Deus se move dentro da igreja, como a Trindade, Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, como eles se movem dentro da igreja. Então, por favor, você que está assistindo, fique muito ligado nisso que a gente vai falar agora. Deus tem uma Trindade, é Pai, Filho e Espírito Santo, e cada um deles se move e ele opera em diferentes áreas. Cada um deles tem diferentes tarefas dentro do reino. Amém? Eles são um, mas eles têm funções diferentes, eles têm tarefas diferentes, eles têm formas de se movimentar diferentes. Tem pessoas que eu já ouvi, homens e mulheres de Deus, falar isso, que eles distinguem muito claramente quando é Deus falando, quando é Espírito Santo falando e quando é Jesus falando. Então, quando Deus desce a madeira, a gente crê na verdade de Jesus e o Espírito Santo vem e consola. Então, os três são, né, trabalham juntos, trabalham em harmonia. Amém? Então, a primeira diferença é a seguinte. No versículo 4, vemos que a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Diversidade de ministérios e diversidade de operações. Então, a gente aí vai ter três grupos, três tarefas diferentes, três ferramentas diferentes. Primeiro você vai ver os dons. Os dons. Número 1, os dons. Os dons. Depois ele fala dos ministérios. Embaixo diz ministério. Então, recapitulando. Primeiro, os dons. Segundo, os ministérios. E depois ele fala das operações. Que são diversidade de operações. Todos são diferentes formas de se mover. Amém? Então, presta atenção. Parte falando pelo Espírito Santo. Diz, o Espírito Santo é a que dá os dons. Então, os dons não é Jesus que dá, não é Deus que dá. É o Espírito Santo que dá. Então, os dons são ferramentas que o Espírito Santo nos dá, que o Espírito Santo nos capacita para o quê? Agora vamos ver. A diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. A palavra Senhor aí, Kyrios, está falando de Jesus, de Yeshua. Então, quando está falando de Yeshua, de Jesus, ele está falando que Jesus é que dá os ministérios. Quais são os ministérios que Jesus deixou? Ele deixou para capacitar e edificar os santos, ele deixou 5 ministérios principais, né? A gente conhece os 5 ministérios. Que se fala com as mãos, né? O apóstolo, profeta, pastores, evangelistas, mestres. São 5 ministérios que Jesus deixou. Jesus deixou. E depois no versículo 6 diz, e há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera em todos. Então, as operações é Deus que faz. Lembra como a palavra diz que Deus é aquele que faz o querer ou fazer pela sua vontade? Todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. Todas as coisas, as operações, todo o mover no reino de Deus são as operações. Tudo que está acontecendo agora no mundo são operações, são movimentações que Deus está fazendo. Então Deus é que promove as operações. Como Deus vai se mover? Como Deus vai operar em uma pessoa, em um ministério, em uma igreja? Como Deus vai operar através dos ministérios? Como os ministérios vão a ser ativados através dos dons? Amém? Nossa, ficou muito então, claro. Muito Dons claro. do Espírito A palavra é Santo, clara. Os dons ministério, são do Espírito Santo, Jesus. é de Jesus.
E as operações... Operações, é o próprio Pai. Deus. É o próprio Deus, é Pai. Então, Glória a o Pai, Deus. ele quer se mover. Como ele é um pai, ele tem filhos. Então, ele deu ministério aos filhos. Como deu os ministérios aos filhos? Através de Jesus. Então, Aleluia. Jesus é que distribui os ministérios. Cada um de acordo com o seu ministério. A diversidade de ministérios. E como esses ministérios bom. são ativados, tipo, eu sou pastor, Sim. mas preciso de ferramentas. Quais são essas ferramentas? Os dons espirituais, os dons do Espírito. Então, o Espírito Santo me capacita para eu cumprir um chamado, uma tarefa pastoral, a qual Deus me chamou para fazer para uma operação que Ele quer. Amém? Muito claro. Então, tem alguma pergunta até aí? Estamos indo? Pode. Para mim foi muito claro. Dons do Espírito Santo, ministério Jesus, operações Deus. Isso. Jesus nos dá o ministério para que a gente venha operar. Como foi aí que você falou essa coisa? Ficou bem arrumadinha. Sim. Deus tem uma Deus. operação. Sim. Deus quer se mover com uma operação na igreja, na sua vida, na sua família, em diferentes lugares, diferentes formas. Deus quer se mover. Para ele se mover, ele precisa de ministérios. Então, ele dá os ministérios. Ele levanta pastores, ministros, profetas, apóstolos, evangelistas. Amém? Entendi. E para que esses pastores, evangelistas, profetas possam cumprir a sua tarefa, seu chamado, eles precisam de dons. Ficou muito claro. Então, os dons são ferramentas para o cumprimento de uma missão. Os dons são ferramentas que Deus nos dá para cumprir a missão a qual Ele nos chamou. A Aleluia. missão são as operações. Os dons é o Espírito Santo que capacita e nos dá. E o ministério é aquilo que Jesus nos chamou ao ministério. Aleluia. Amém? Aleluia. Muito claro, pastor. Então, Pode continuar. Amém. Então, eu queria fazer uma diferença entre dom e ministério. Dom é uma ferramenta. Ministério é um ofício. É um ofício sacerdotal. Então, muitas pessoas podem ter um dom pastoral, mas não necessariamente eles têm um chamado ao ofício pastoral. Isso me interessa. A obra sacerdotal de pastor. O mesmo que evangelista. Muitas pessoas podem ter um dom de evangelista, uma ferramenta evangelística muito forte, mas isso pode levar a confundir a pessoa achando que essa ferramenta evangelística torna dele um evangelista como um ofício apostólico de evangelista. O mesmo acontece com a profecia, por isso a gente tem muita bagunça com a profecia. Verdade. Vem uma pessoa, te dá uma profecia, pronto, profeta. Não, não necessariamente. Talvez a pessoa tenha um dom profético, tem um dom de profecia, mas não significa que essa pessoa é profeta. Talvez essa pessoa naquele culto, naquele encontro, Deus usou essa pessoa, Espírito Santo usou essa pessoa para te dar uma palavra profética, mas não significa necessariamente que ele é uma profeta. Então, eu como pastor, eu preciso de alguns dons. Dom da palavra, dom de ciência, dom de discernimento. Um profeta, ele precisa também dom de milagre, dom de cura, entendeu? Dom de revelação. Então, cada um de nós se movimenta em um ministério diferente. E para cumprir esse ministério diferente, a gente precisa desses dons. Tá se entendendo agora? Muito. Então, por isso temos muito problema nas igrejas. Tem pessoa que tem um dom pastoral, tem carisma, é relacional. Pronto, eu consagro ele pastor para tomar conta de uma congregação, de um ponto de pregação. Irmão, a palavra já dizia, não coloquem a mão em qualquer pessoa, precipitadamente. Não fica aí ungindo pessoas. Os homens da palavra esperam 20, 30, 40 anos por algo. Então, espere, se capacite, estude, se prepare. Não é andar jogando óleo nas cabeças do povo assim. Eu vou ungir 5 pastores para virar apóstolo. Ninguém vira nada. Você não é pastor e vira apóstolo. Ou você é pastor ou você é apóstolo. Não é. Parece que confundiram status
Status, Cargos. cargos Cargos. com, Cargos e ministério, com posições. ministérios? Com ministério, sim. Entendi. Isso é Porque sério, o hein? o ministério é para servir a igreja, é para capacitar os santos, e não para nos servir da igreja. A igreja não está para nos servir aos ministros do Senhor. Os ministros do Senhor somos servos, vasos. Então estamos para servir a igreja, para Aleluia. capacitar a igreja, para edificar a igreja. Não estamos para nos servir da igreja. Amém? E o que eu vejo é que o apostolado hoje, né? O ministério apostólico, parece que as ovelhas têm que servir ao apóstolo. Dá essa impressão, né? Sim. Não estou falando Claro. todos, mas a maioria. Sim. Mas vamos, pastor, porque- porque eu já gostei desse negócio. Tem se tomado algumas palavras equivocadas, tipo aquela de Deuteronômio, Deus te vai colocar como cabeça e não como cauda. Então essa Exato. palavra não tem a ver com posição, essa palavra tem a ver Explica. com tarefa. É como uma flecha é assim, uma cobra vai assim. Então quando Deus fala que Ele te vai colocar como cabeça, isso significa que Ele te vai colocar primeiro para você primeiro Abrir pagar o caminho. preço, para você chorar primeiro, para você Ui! sofrer primeiro. Então quando Deus te fala, Deus te chamou para e te vai colocar como cabeça, eu falo, eita, eu não. Quando Deus chama para te colocar como cabeça, Ele está falando, eu te vou colocar primeiro para você pagar o preço do Evangelho. Então, cabeça não significa governo de cima para baixo, não significa status, não significa posição. Cabeça significa para pensar e ouvir, para ter a mente de Cristo, para entender o coração de Deus, ir primeiro abrindo o caminho caminhos. para que outros possam vir. Então, cargo, posição não tem a ver com autoridade. A autoridade tem a ver com caráter. A autoridade tem a ver com nos parecer autor e consumador da fé que é Jesus. Então, posição, a gente pode ter posição, pode ter cargo, mas talvez pode estar exercendo sem autoridade. Então, a autoridade tem a ver com caráter. Posição, cargo, esses passam. Mas deixa eu ter uma pequena cápsula, algo rapidinho aqui. Sim. Como fundar uma igreja? E aqui entram 5 ministérios. Muito fácil, simples. Eu vou falar agora. Como fundar uma igreja? Primeiro, chegam os apóstolos e os profetas que colocam um fundamento. E a Bíblia diz isso? Diz, Efésios capítulo 3, versículo 20. Então, apóstolo não é aquele cara que fica no escritório mandando pessoas missionárias para os cantos. Apóstolo é aquele que vai. Aquele que primeiro chega onde não tem ninguém, onde tem que comprar um terreno, Nossa. onde tem que chegar. Então, apóstolo e profeta são os primeiros a chegar. O profeta Efésios está quanto, começando. pastor? 3? Efésios 3, 20. Estão fazendo uma pergunta. Então, 20. pastor, tem autoridade quem tem caráter? Não vi a pergunta, mas Fizeram uma se pode pergunta escrever de aí. novo a pergunta. Eu pensei em te deixar pelo menos uns 15 minutos no final, né? Não, senão o senhor não vai atrapalhar o senhor, não? Pronto. O senhor que sabe. Então, as pessoas, Se o senhor quiser ir então as pessoas responder. que têm- Galera, bora fazer o seguinte. Isso de autoridade. Nós estamos chegando perto de 8. Quando é 8h15, o pastor, mediante o que Para for... abrir espaço para perguntar. Isso. Ou a segunda live a gente só abre para as perguntas. O que é que vocês acham? Pode ser aí. Eu tenho medo do senhor perder o fio da meada aí. Não sei, o senhor que sabe. Só tem autoridade quem tem caráter. Isso. Só tem autoridade quem tem caráter. Vou responder essa pergunta da Daisy. Só tem autoridade Certo. quem tem caráter. A resposta é sim. Só quem tem o caráter de Cristo tem autoridade. Então tem pessoas Aleluia. que não têm autoridade, têm cargos apenas. Tem títulos. Tem pessoas que têm títulos, mas não têm caráter. Tá ligado? E o que é caráter? Só para lembrar? Caráter? Sim. Caráter tem a ver com a vida de Cristo em nós. Caráter tem a ver de quanta cruz tem na nossa vida. Quanto me parece Renúncia. com o autor. É o que eu Autoridade sou não quando tem a ver ninguém está com vendo. função. Autoridade não tem a ver com função. Ah, eu sou autoridade porque eu tenho o título de pastor. Às vezes nós podemos ter o título de pastor,
mas eu não tenho autoridade porque minha vida não reflete o caráter de Cristo. Então, quanto mais eu reflito o caráter de Cristo, mais autoridade eu tenho, não de mim mesma, porque a vida dele vai estar em mim e essa autoridade está sobre mim. Aleluia. Ou sobre quem seja. Entendi. Deixa eu terminar de explicar a fundamento da minha igreja. Primeiro, chega o apóstolo e profeta e coloca os fundamentos. Amém? Chega o apóstolo e profeta e coloca o fundamento. Segundo, aí vem os mestres. E os mestres traz a ensinar, o ensino traz a sã doutrina. Amém? Que é fundamentada em Cristo, na rocha que é Cristo. Isso você pode achar em 1 Coríntios 3:11. 1 Coríntios 3:11. Deixa eu Ok? colocar. Então, terceiro. Ela está colocando. Pode falar, pastor. Pode falar, pode falar. Então, primeiro os apóstolos e profetas chegam colocando o fundamento. Depois chegam os mestres trazendo a sã doutrina, o ensino, basado não no homem, basado no ensinamento de Cristo que é a rocha. Terceiro, chegam os evangelistas. Qual é a tarefa do evangelista? É reproduzir o rebanho. Amém? Os evangelistas vêm para trazer a multiplicação. Okay? Não sou pastora. Não sou E por pastora. último, os pastores. E os pastores, eles têm que cuidar da igreja como uma comunidade de fé. As ovelhas, entendendo que as ovelhas não são dos pastores, as ovelhas são de Jesus. Amém? Aleluia. Então, isso é um pouquinho que eu queria falar sobre fundar uma igreja. Aí estão os 5 ministérios. Então, só para as pessoas que se conectaram agora, estamos falando um pouco da diferença entre ministério e dons do Espírito Santo. Amém? Sim. Muito bem. Ele tá ficando craque, viu, né? Tá ficando craque. Você viu? Se posicionando, sabendo o momento de falar. Estás entendendo? Estás entendendo? Ok. Então, agora eu vou fazer algo bem didático, bem dinâmico. Eu vou falar o que são as operações, o que são os ministérios e quais são os dons. Amém? É uma lista, então, calma aí, gente, que eu vou só ler. Algum dia a gente vai ter um tempo juntos de estudar a palavra profundamente. Agora é uma live rapidinho. Só para você entender a diferença. Então, temos os dons do Espírito. Temos 2 listas dos dons do Espírito na palavra. A primeira está em 1 Coríntios 12, del 4 al 6. Sim. E a segunda está em Romanos, capítulo 12, del 6 al 8. Amém? Então, temos 3 tipos de dons. Ok? Temos os dons de revelação, os dons de poder e os dons de serviço. Ok? São 3 categorias. Tem os dons de revelação, os dons de poder e os dons de serviço. Quem dá esses dons, todos esses dons, essas 3 categorias, quem é? É o Espírito Santo. Ok? Então, os dons de revelação são sabedoria, ciência e discernimento do Espírito. Sabedoria, ciência e discernimento do Espírito. Os dons de poder, né? Aquele que o povo gosta, porque os dons de poder, que são os mais os dons show. Temos o dom de fé, o dom de cura, que é sanidade, né? E o dom de milagres. Ok? Dom de fé, de cura e de milagres. E depois temos os dons que são os dons que não são muito vistos, que são os dons bem desprezados, às vezes, por aqueles crentes que têm maturidade, né? Quando o pastor pede para fazer alguma coisa com os dons de serviço, a gente parece que são menores, né? Então, os dons de serviço, dom de profetizar, um dom de serviço, porque estou servindo meu irmão com a profecia, o dom de servir, o dom de diaconado, o dom de ensino, o dom de exortar, o dom de administração, o dom de presidir, o dom de misericórdia, o dom de compartilhar ou ajudar, o dom de hospitalidade, o dom de amonestação, é um dom de serviço que eu estou ajudando meu irmão, né? O dom de abstinência ou continência, o dom de intercessão e o dom de pregação. Ok? Aleluia. Esses são dons de serviço. Então, todas essas listas de dons, a gente fala sobre os dons de revelação, de poder e de serviço. Todos esses dons são ferramentas para você cumprir o seu ministério, a qual Deus te chamou.
ok? Aleluia. Então, todos esses dons são o Espírito Santo que dá, o Espírito Santo que capacita, o Espírito Santo que nos ensina, o Espírito Santo, ok? Então, agora vamos saber quais são os ministérios de Jesus. Os ministérios de Jesus, ministérios. a gente já falou. O ministério apostólico, o ministério profético, o ministério evangelístico, o ministério pastoral e o ministério de mestre, ok? Esses são os ministérios, que são os chamados que Jesus nos dá, que Jesus dá à sua igreja. É um presente que Jesus, quando foi embora, ele deixou, né? Vou instituir apóstolos, profetas, Sim. evangelistas, pastores e mestres. É um presente maravilhoso que Jesus deixou para edificar a sua igreja. Amém? Aleluia. É engraçado quando os pastores falam a minha igreja. Não é Minha sua, igreja. querido. É de Jesus. Adoro. E temos, e temos algumas operações dadas por Deus. Algumas operações, movimentações que Deus dá. Está em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28. 1 Coríntios 12, 28. Ok? Presta atenção. As operações do Pai de Deus. Temos operações apostólicas, que não é o mesmo que o ministério apostólico. São operações apostólicas, ondas de missionários indo aos países, são moveres de Deus. Mover proféticos também são operações de Deus. Temos operações de mestrias, de milagres, de cura, de ajuda, de administração e de línguas. Lembra Pentecostes? Quando Sim. Deus interviu e entregou línguas, essa é uma operação de Deus. Ok? Aleluia. Então, separamos. Temos as operações que Deus que dá. Temos os ministérios que Jesus que dá. E temos os dons que é o Espírito, Santo que dá. Então, as operações é o mover de Deus. Os ministérios nós que servimos, né, através dos nossos ministérios. E o Espírito Santo é aquele que nos dá aqueles dons para desenvolver os nossos O ministério. Aleluia. Amém? Então, Amém. essa é a diferença que eu queria falar hoje. Espero que tenha ficado clara. Depois pode adicionar aí no Instagram, Marcos Sérgio. Nossa, muito bom. Aí eu posso estar compartilhando algumas respostas mais específicas, os textos. Amém? E podemos abrir um pouquinho para perguntas agora, não para Eu gostaria sim, pastor, esses dons, porque eu acho que a grande dúvida do povo, né? Qual é meu dom, né? Como a pessoa desse clique assim, qual é meu dom? Ou é perceptível? Dá pra você dar uma deixazinha aí? Eu sei que a gente tem que ser uma live só de dom, né? Outra só de ministério, outra só de operação. Graças a Deus, a igreja tem mestres, né? Então, tem vários mestres da igreja que eles têm feito alguns, como se diz? Perguntas? Alguns testes de dons. Testes, sim. Mas isso são somente para ajudar, não é que eu fiz o teste, me deu que eu sou profeta. Não é necessariamente assim. Mas tem muitos testes, alguns sérios, outros não muito bons, mas que nos ajudam a saber. Porque um vai responder algumas perguntas de acordo com a característica de cada dom. Mas eu, pessoalmente, eu encorajo as pessoas, além da oração, de buscar o Espírito Santo, de perguntar, e o Senhor vai respondendo, o Espírito Santo vai falando, servindo. Eu mesmo que quando você tem um talento ou para música, ou para futebol, esportes, ou para dançar. E como você sabe que você tem esse talento? Praticando. Vem o pai, bota um menino na escola de futebol e o treinador fala, rapaz, bota ele aprender flauta ou violão porque futebol não tem futuro. Então a gente treinando, são dons, são ferramentas. Então tem ferramentas que a gente aprende melhor, tem outras que a gente gosta de fazer, tem outras que não. Então treinando. Uma coisa que eu sempre, quando eu pastorei igrejas, eu falava para pessoas, fica um mês em cada ministério e você vai vendo onde se desenvolve melhor. E de acordo também ao que a pessoa gosta. Sempre quando chega uma pessoa na igreja, eu pergunto, o que você gosta?
Pastor, eu estou aqui para fazer de tudo. Tudo que o senhor precisa, eu estou fazendo. Não. Eu estou lhe perguntando, o que você gosta? O que você flui? Então, nisso começa. Se a pessoa não sabe, então dá um rodízio por todos os ministérios para ir vendo e conhecendo onde se sente melhor. E o Espírito Santo vai mostrando. Então, como conhecer meu dom? Orando, perguntando ao Espírito Santo e servindo. Sirva. Aleluia. Sirva. Em qualquer ministério da sua igreja, em qualquer serviço da sua igreja, sirva e o Espírito Santo vai te confirmando quais são seus dons. Amém? Eu sempre digo isso na minha igreja. Servir dentro dos ministérios da igreja vai clicar você qual é o seu chamado. Quando eu comecei na igreja, eu era professora das crianças de 10 a 12 anos, de juniores. Né? Ali fui conhecendo a Bíblia, depois fui para o Ministério Louvor, me descobri, né? Amo a música. Só que aí foi aí que eu descobri meu ministério pastoral, porque eu mais pregava do que cantava quando eu estava ministrando louvor. Né? E um irmão que deu esse start e eu comecei a... Então, o grande segredo para você que está nos assistindo agora, sirva a sua igreja local em algum ministério dela. E você vai descobrindo o que é que te aguça, o que te dá prazer. Quando eu fiz a transição do Ministério de Louvor para o Ministério Pastoral, os ensaios do Ministério de Louvor já era uma coisa chata para mim. Eu não aguentava dó, ré, má, ré, ô. Eu já estava... Já quando era Bíblia, eu queria conversar, estudar. Então é nessa pegada aí. Pastor, teve uma pergunta? Sim. Eu não entendi a pergunta, mas tu é mais universitário do que eu. A diferença de dom com manifestação. Eu acho totalmente oposto, mas o senhor é o mestre. Me ensine aí, alguém perguntou aí. Sim, o dom tem a ver com o serviço, com como edificou a pessoa, né? Com o serviço. E o que eu faço de acordo a esse serviço é uma manifestação. Entendeu? As manifestações têm muito a ver com a característica das pessoas. Não todo mundo reacciona, tem uma manifestação física ou visível de um mover do espírito. Às vezes tem pessoas que acham que a movimentação, aquele retetê, né? Ah, aqui está o espírito. Não necessariamente. As manifestações não têm a ver necessariamente com a presença do Senhor. Muitas vezes tem manifestações do homem. Nossa. Uma vez tinha uma pessoa que estava se manifestando, supostamente, e tinha pessoas expulsando o demônio dela. Só que nesse momento tinha feito um apelo sobre paternidade. E tinha um monte de jovens, eu estava ministrando um monte de jovens sobre paternidade, sobre cura. E uma mulher começou a se manifestar. Aí eu pedi para as pessoas que estavam fazendo a libertação, eu falei, deixa ela. Não, mas está possessão. Não, deixa ela. Aí as pessoas deixaram ela e a mulher parou. Se limpou e se foi sentar. Então, isso é um espírito de distração. Então, isso estava atrapalhando a ministração do espírito que estava sendo doce e calma na vida dos jovens. Interessante. Sobre paternidade. Então, uma manifestação não tem a ver com o dom em si mesmo. O dom pode estar ativo se uma manifestação, se uma evidência física da operação dele mesmo. Uma pessoa que está pagando uma conta da igreja, que é administrador de igreja, que é o tesoureiro de igreja, que é um dom de serviço, a gente não vê ele cantando glória a Deus, aleluia no banco. Eita, aqui está a conta, eu vou pagar, checando. Não. Então, essas manifestações... Tranquilo na dele. Você vai pagar a conta, acabou, paga pelo celular. Então, manifestação não tem relação direta com o dom. Às vezes tem pessoas que são curadas e não tem uma manifestação. Já vi pessoas receber o Espírito Santo e fazer assim. E recebeu. Glória a Deus. E às vezes a gente taxa, né? Tem que ter alguma manifestação pra gente crer ou pra dizer que foi Espírito Santo. Não tem nada a ver. Sim, pastorinha, só ia falar algo. Tem pregação que eu termino sem um apelo. Porque Deus já se moveu no louvor, já deu a palavra e amém. Pediram para explicar um pouquinho mais
sobre o que significa ser chamado como cabeça e não cauda. Porque a primeira vez que eu escutei isso de Deus por parte do pastor Marcos foi uma revelação para mim. E fizeram essa observação aí, eu queria que tu explicasse um pouquinho mais sobre isso. O que é ser cabeça, o que é ser chamado como cabeça e não cauda? Porque alguns entenderam e outros colocaram a pergunta aí. Sim, eu vou explicar. Eita, caiu a caneca. Eu pensei que foi a minha, ó. Não. O copo. Vamos supor que isso é uma flecha, né? Uma flecha. Flecha? Flecha. Ou uma cobra, melhor que a gente matou umas cobras aqui na base. Então vamos pensar que isso é uma cobra. Aqui é a cabeça e aqui é a cauda. Então quando essa palavra está falando, vou colocar vocês como cabeça e não como cauda. Então sempre brinco assim, você já viu uma cobra caminhando? Não. Não. Então as cobras, elas são rastrejeiras, são assim. Elas se movem assim. Então quando a palavra diz que Deus não vai colocar como cabeça, é para ir na frente, abrindo o caminho para os que vêm atrás. É o primeiro que ora, é o primeiro que serve, é o primeiro que faz tudo que precisa. Eu pensei que era o primeiro que recebia dinheiro, era o primeiro que está na frente, que chama a atenção de todo mundo, era o primeiro... Mas a visão, quando a gente lê esse versículo, que Deus te coloca por cabeça e não por cauda, a gente tem a impressão, é aquele que todo mundo serve a ele, é aquele que Deus usa mais. Foi isso que ensinaram. Sim. A Deise pergunta, falar em língua é dom ou operação? E qual é a sua função? Falar em língua é um dom. E o dom é edificar a pessoa. Como pode edificar uma pessoa? Muitas vezes... Tá havendo manifestação aí, viu? As coisas estão caindo. Então, vou ler tudo aqui. Dom ou operação. Sim. O dom de línguas é um dom do Espírito Santo. Então, as pessoas que têm o dom de línguas, elas têm muito um ministério talvez profético, um ministério tem muitos dons de exortação, né? Sirve para edificar a igreja. Como posso edificar? Exortando, advertindo, corrigindo, né? Então, a profecia é para confirmar o que Deus já está fazendo na vida da pessoa. E a profecia sempre vai ter relação direta com a palavra de Deus, com a Bíblia. Aleluia. Se uma profecia não tem relacionamento com a Bíblia, pode falar diretamente que é algo do homem. Quem fala em línguas necessariamente interpreta ou são dons diferentes? Não necessariamente. Muitas pessoas falam em língua e têm um dom de interpretação. Pode ter. Algumas pessoas têm. A maioria das vezes a pessoa tem um dom de língua e outra pessoa tem um dom de interpretação. Eu acho mais legal quando uma pessoa tem e a outra interpreta. É mais edificante porque é mais um mover do corpo, amém? Então, essa é a resposta. Tem mais alguma pergunta aí pra gente? Porque eu já tô com uma aqui na ponta da língua. Nos passa, enquanto os Posso outros vão fazer? escrevendo. Claro! Tem um texto que alguns crentes tomam isso como base, que diz assim, que o dom é irrevogável. Ou seja, não é tirado, é dado, mas não é tirado. E eu já observei que há essa dúvida. Por exemplo, um pastor está em pecado, um pastor está fazendo algo errado. E o dom continua ali, ele continua ministrando. Por exemplo, se ele é mestre, ele continua ensinando. Se ele está lá roubando a igreja, ele continua operando milagres, prodígios e maravilhas. Esse dom está contaminado? Que dom é esse que essa pessoa em pecado e está sendo usada por esse dom? Me explica isso aí. Difícil, né? Complicado? Boa pergunta, pastora. Mas- É muito simples. É muito simples. É muito simples. Eu já gosto de tu, que tudo pra tu é Ser simples. usado por Deus é muito simples. Evangelho é simples. Ser usado por Deus não significa ser aprovado por Deus. Então Deus pode usar uma pessoa em pecado? Pode. Essa frase tem que guardar. Deus pode usar uma pessoa. Não, Deus deixa eu pode usar digitar. Fala de Como é, novo, menina? Ser usado por Deus Ser Ser usado por Deus não significa que está sendo aprovado por Deus.
Então, qualquer pessoa pode ser Gente. usada por Deus. Qualquer pessoa. Deus age como Ele quer. Ele usou um jumento, ele usou um mato, para falar um mato. Entendeu? Então, não tem a ver com que a pessoa tenha santidade ou não. Então, muitos vão dizer Forte. naquele dia: Senhor, Senhor, em teu nome profetizei, em teu nome fiz o fogo descer. E aí o Senhor vai perguntar: não te conheci. Tchau. Tchau. Ser usado por Deus não significa ser aprovado. O que passa é que muitas vezes, por isso que Deus diz que o coração é enganoso. Às vezes nós estamos fazendo algo com a motivação errada. Esse é um tema mais para frente sobre motivação do coração. Que ser usado por Deus não necessariamente significa que eu estou sendo aprovada por Deus. Nossa, Deus está mais essa interessado foi... em trabalhar em nós que através de nós. Então Exatamente. Deus não se impressiona com o que a gente faz. Deus se impressiona com quem a gente é. Eu fico Não adianta muito... quanto faço para Deus. Eu fico muito triste com a igreja de hoje, da nossa geração, porque eu vim de uma outra geração, de décadas atrás. A geração de hoje, ela é muito movida e despertada por milagre, por prodígios e maravilhas. Eu tô falando que hoje eu sou uma pastora local e você tá ali dando a vida pelas ovelhas, com seu testemunho, com a sua vida, e daqui a pouco as ovelhas estão todas viradas para lá para onde? Para um pregador que ela não conhece, mas esse pregador fala bonito, esse pregador faz prodígio, faz maravilhas, e as ovelhas estão tudo assim, e tu tá aqui, e elas tudo assim. Então eu vejo que a geração de hoje, ela é muito atraída por movimento, né? É porque a geração de hoje é uma geração consumista. São consumidores gospel. Eita, Então, eu já ia não aliviar, são- mas tu pegou pesado. Já não são ovelhas, agora são consumidores. Então, é típica a pergunta de um consumidor. Quem vai pregar hoje? Tá pensando, quem vai tocar hoje? Vai para consumir. Porque Verdade. nossa alma muitas vezes não está cheia do pão e da água, que é Jesus. E aí, às vezes, a gente quer consumir poder, fama, né? Quer tomar a posição para auto se promover, quer usar até os dons de Deus para nos mostrar, para nos. Verdade. E aí onde. Então, isso é culpa mesmo também de muitos ministros que compram, tipo, Sim. seguidores de internet, compram seguidores de Instagram, compram seguidores, e então gastam muito dinheiro em marketing, em publicidade cristã. Eu falo, cara, sabe quanto custa para ganhar seguidores de Instagram? Essas pessoas que têm 10 mil, 20 mil, 30 mil, 1 milhão, Tem isso, 2 é? Eu milhões. compro os seguidores, é? Tem isso? Você compra. Você compra por Instagram. Você compra pelo Facebook. Rapaz. Então, eu falo, se eles investissem esse dinheiro em missões, seria muito, muito melhor. Eita, pastor, o senhor também não alivia, né? O senhor E também não Vilpa vai alivia. falar um pouquinho mais sobre o ministério profético. Eita, Sim. aí é longo. Mas fala, se for eu vou entrar na outra live. Temos até que horas? 5 minutos. Já 5 minutos. Faltam 5 minutos para terminar essa, mas se os irmãos Alguém tiverem mais perguntou- perguntas... Só responder uma perguntinha rápida. Alguém perguntou, todos têm o dom de língua? A resposta é não. Não todos temos o dom de línguas. Paulo fala disso. Já pensou que se todos pregássemos, se todos falássemos línguas, se todos fizéssemos isso? Não. Então, que legal que algumas pessoas têm dom de línguas e outras não. Ter dom de línguas não é necessariamente um requisito de ser batizado pelo Espírito Santo. A gente não pode tomar um texto isolado e fazer doutrina de um texto. A gente tem que ver o tudo da palavra, o tudo da igreja neotestamentária. Uma pessoa é ungida como missionário e depois ser ungida como pastor. Não existe o ministério Não pode. como missionário. A gente tem um erro Todos temos que ser missionários. técnico. Todos somos missionários. Tipo assim, muitas pessoas me falam, você é missionário. Eu tenho um ministério, mas missionário é a tarefa que você cumpre. Então, missionário não existe na Bíblia, não existe o ministério do missionário. Amém? Não é bíblico, né, pastor? Não é que não seja bíblico, não, é um erro de interpretação.
A gente usa entendi. carinhosamente a palavra missionário. Mas muitas pessoas consagram primeiro evangelista, depois missionário, depois pastor, depois apóstolo. Então é uma cadeia hierárquica, isso não existe na Bíblia. Ou você é pastor, ou você é apóstolo, você nasce com aquilo que Deus Não te existe chamou para hierarquia, é todos na mesma Claro, dimensão eu vi para uma o pessoa mesmo alvo. falando, eu sou evangelista, agora virei pastor. Ou você é evangelista, ou você é pastor. Não vira, não é um sapo que vira príncipe. Forte. Pastora, a senhora segura aí. Teve alguma pergunta que você viu que eu não acompanhei? Não, eu tava observando, mas Só responder rapidamente a Daisy. alguém tem um dom de profecia e outro ministério profético? Quero saber a diferença. Rapidamente. O dom profético e o ministério profético são duas coisas diferentes. Ministério é aquele ofício, aquele chamado que Deus te deu para ser uma profeta de Deus, como um ofício profético. Assim como um pastor, você é um profeta, você tem um ofício, um ministério profético. E o dom de profecia é aquilo que você vai chegar a dar a uma pessoa uma palavra profética, mas você não tem um chamado para aquilo. Deus te deu um dom. Perdão, o Espírito Santo te deu esse dom de profecia, mas eu conheço muitos pastores que têm um dom profético, mas não são profetas. Eu conheço pessoas que têm um dom profético e são mestres. Então, o dom é uma ferramenta. Entendeu? Tirou muita dúvida, obrigada. Vamos fazer uma oração aqui. Eu vou Só só um fechar a esclarecimento. live para abrir a outra. Só um Porque só falta esclarecimento. 3 Quem tem- minutinhos. Certo. Quem Ti, tem um fale. ministério profético, necessariamente tem que ter dom profético. Não existe um profeta que não tenha um dom profético. Amém? A minha pergunta é: o que é o ministério profético? Segura aí, É outra enche a live. boca. Eu vou abrir a outra live porque você precisa orar pela gente para destravar os dons desse povo aí que está nos assistindo. Amém? Pai, nós te glorificamos por esse momento tão maravilhoso de conhecimento, Pai. Abençoa a vida dos teus servos que estão nos assistindo e que haja agora discernimento de dons, de ministérios, de chamado. Nós abençoamos essas ovelhas, Pai, que estão nos assistindo. E te peço, destrava para o louvor da tua glória, para que a tua igreja seja edificada por essas pessoas, Senhor. Tira o medo, tira o preconceito, tira as limitações, quebra com a incredulidade, para que teu povo seja instrumento vivo do teu poder sobre a terra. Nós oramos com uma certeza, que o Senhor está levantando uma geração que sabe qual é o seu ministério, sabe qual é o seu chamado, se permite usar as ferramentas, os dons, para operar a vontade de Deus sobre a terra. Amém. Em nome de Jesus oramos. Você que está nos assistindo aí, eu vou fechar essa live. Vamos abrir a outra para tirar as últimas dúvidas e pastor Marco e pastor Néia fazer essa oração aí profética. Amém. A segunda live, o que é um ministério profético? O que é? Voltamos em 5 minutos. Voltamos em 5 minutos.